Santa Teresinha do Menino Jesus é uma das santas mais conhecidas da Igreja. Certamente você já tenha lido a sua história. Ela escreveu uma autobiografia, que é dividida em 3 partes: manuscrito A, manuscrito B e manuscrito C. Você já conhece a história, mas sabe como foi escrita a sua autobiografia? Qual foi o objetivo de ter sido escrita? Então convido você a caminhar comigo nesses poucos minutos para sabermos um pouco sobre a história da história de uma alma. Numa noite de inverno, no ano de 1895, estavam reunidas as irmãs Martin. Aqui, Paulina, Celina, Maria e Teresinha. Estavam no Carmelo. E Teresinha começou a contar algumas de suas histórias de infância. Maria, que é a sua irmã mais velha, teve uma inspiração. Pediu a Paulina, que é a Madre Inês, naquela época era a Madre Inês do Carmelo, a irmã de Santa Teresinha era a Madre do Carmelo. Maria pediu a Paulina, a Madre Inês, que pedisse a Teresinha para escrever a sua história. A Madre Inês ficou um pouco resistente, mas logo aceitou. E pediu a Teresinha para escrever a história de sua infância. E Teresinha começa a escrever, por obediência. E quando entrega para Paulina, para a Madre Inês, em 20 de janeiro de 1896. A Madre não teve condições de ler assim que foi entregue, porque ela tinha muitos afazeres, tinha a eleição capitular para a nova Madre, tanto que quem passou a ser a Madre foi a Madre Maria de Gonzaga e deixou de ser a Madre Inês. Então, por causa do capítulo, ela acabou não lendo a história tão logo, né? E Teresinha nunca perguntou à Madre Inês, que é a sua irmã Paulina, se ela havia lido. Nunca perguntou. Quer dizer, escreveu por obediência, escreveu por amor e não quis mais saber. Uma certa vez, a Madre Inês disse para ela que ainda não havia lido. Teresinha ficou na maior naturalidade, não se incomodou. Tamanha é a sua maturidade. O manuscrito C já foi escrito em 1896 a pedido da irmã Maria. Esse foi o último retiro de Santa Teresinha. E a irmã Maria pediu que, se ela pudesse, escrevesse a história, ou melhor, a sua pequena doutrina. E Teresinha escreve a sua pequena doutrina e, junto a essa pequena doutrina, escreve uma carta para a irmã Maria. E assim nasce o manuscrito B. Em 1897, no dia 3 de junho, irmã Inês, não mais madre, vendo Teresinha muito doente, sabendo que logo ela partiria para a casa do pai, já tarde da noite, procura a Madre Maria de Gonzaga, agora ela já não é mais a madre, mas a Madre Maria de Gonzaga, e pede a ela, implora a madre para que ela peça a Teresinha para escrever a sua história. Agora não mais a sua história de infância, mas a história da vida religiosa, a história dela no Carmelo. Porque o manuscrito A se tratou muito da infância, da sua vida em casa, da juventude, mas não tratou muito, não aprofundou a sua história no Carmelo. Claro, eu falo da juventude, Teresinha entrou para o Carmelo com 15 anos. Então o manuscrito A ficou muito no seio familiar. A Madre Maria de Gonzaga aceitou esse pedido da irmã Inês
e procura a Teresinha e pede a Teresinha que escreva a sua história. Qual era o objetivo? A irmã Inês estava preocupada já com a circular. O que é uma circular? Quando uma monja morre, o Carmelo prepara uma síntese da sua história para enviar para os outros mosteiros. E hoje nós, frades, de vez em quando recebemos alguma circular, mas só que tudo muito fininho, pequeno. Já de Teresinha não foi tão pequena assim. Quando juntaram todos os escritos, manuscrito A, B, C, esses escritos deram 475 páginas, muitas páginas. Então, Teresinha morre, né? E manda esses escritos para a gráfica. A primeira edição da História de uma Alma saiu um ano depois da morte de Teresinha, no dia 30 de setembro de 1898, com a tiragem de 2.000 exemplares. Para quem foram esses exemplares? Para os mosteiros da França e para autoridades eclesiásticas. Muitas autoridades eclesiásticas receberam a história de Teresinha. Esses 2.000 exemplares. Em 1900 foram vendidos 6.000 exemplares da História de uma Alma. São muitos. Em 1901, primeira tradução para o inglês. Seguiu-se as traduções polaca em 1902, italiana e holandesa em 1904, alemã, portuguesa, espanhola, japonesa, russa em 1905. Hoje, a História de uma Alma está traduzida em mais de 40 línguas e dialetos. São muitas traduções. Por que tanta tradução da História de uma Alma? Porque Santa Teresinha apresentou um caminho novo. Um caminho que não era o caminho da autossalvação. Isto é, eu com silício, eu ajoelhando no milho, nos grãos de feijão, fazendo muita penitência e que faça mortificar o corpo, e naquela época não era só uma mortificação do corpo, mas até mesmo adoecia o corpo. Tá? E Santa Teresinha descobre que este não é o caminho. Ela faz uma opção pelo sacrifício do coração, por martirizar o coração, isto é, na convivência comunitária, não reclamar, ter paciência, não fofocar, não falar mal, não revidar. Esse é o significado das pétalas das rosas de Santa Teresinha. Cada pétala em Santa Teresinha tem um significado. Cada pétala é uma virtude. Quando ela reunia as noviças e as noviças doavam, quer dizer, jogavam pétalas de rosas no crucifixo, ela explicava para as noviças que cada pétala significava uma virtude que a noviça deveria praticar. Mas uma virtude do escondimento. Isto é, como Jesus pede, ser espiritual e não carnal. Você não faz as coisas para se amostrar. Você faz as coisas para Deus, no escondimento do coração. E Santa Teresinha apresenta um Deus misericordioso, amoroso, próximo, um Deus que caminha conosco e que ela não consegue assim ser santa como os gigantes, como Santo Agostinho, como a Santa Teresa de Ávila, como tantos outros santos grandes. Ela se sente pequenina, débil, um passarinho, que é a espiritualidade da História de uma Alma, especificamente do manuscrito B. Aquele passarinhozinho que
tem coração e olhos de águia. Está lá, com quase nada de penugem, mas o coração é de águia e os olhos são de águia. Isso encanta muito aqueles que leem Santa Teresinha. Encanta muito a sua pequenez, viver a simplicidade das coisas, viver o dia a dia. Para ser santo não precisa fazer coisas estrondosas, basta amar. E ela é a santa da ciência do amor. No dia 12 de fevereiro de 1899, a irmã Maria da Eucaristia escreve: os sacerdotes comparam Teresinha a Santa Teresa de Ávila e dizem que ela abriu às almas um caminho completamente novo, o caminho do amor. E com essas traduções, como já estava dizendo antes, foram muitas conversões, muitas conversões, e curas físicas multiplicaram-se. Porque a história de uma alma é a história da misericórdia de Deus na vida de Teresinha. Ela começa escrevendo o manuscrito assim: só vou fazer uma coisa, começar a cantar o que devo repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Ela termina essa exclamação com 3 exclamações. Isso significa, tem uma ênfase. A história de uma alma será cantar as misericórdias, cantar a bondade, o amor de Deus na sua vida. E todos aqueles que vão lendo a história de uma alma também começam a perceber a história de misericórdia de Deus na sua vida. E aprende a abraçar a misericórdia de Deus, a não resistir à graça de Deus, a não resistir à bondade de Deus, a ser mais confiantes em Deus. Isso que acontece nas conversões. Aqueles que vão lendo, vão convertendo, vão amando mais a igreja, vão amando mais o Carmelo, vão amando mais Teresinha. Santa Teresinha é missionária da misericórdia, missionária do amor, missionária das virtudes escondidas. Teresinha, a que virtudes escondidas, isto é, fazer não para ser visto, mas fazer para que Deus veja. Com a sua vida escondida em Cristo, proclama que para ser grande é preciso ser pequeno. Para ser maior é necessário ser menor. Ela sabe disso perfeitamente. E se você quiser entender mais a sua doutrina, entender mais os seus escritos, leia História de uma Alma, que é uma história grande. Eu já li 12 vezes e acho que li pouco. Quero apresentar algumas histórias de uma alma que tem no Brasil. Esta daqui, que é a História de uma Alma, da Paulus. Essa daqui está velhinha, porque já li muito, é da Loyola. Tanto a Paulus como a Loyola têm as obras completas e a mesma tradução. A História de uma Alma que está nas obras completas, tanto da Loyola como da Paulus, é a mesma tradução. São a mesma tradução. Aqui nós temos a História de uma Alma das Paulinas, uma edição crítica de Conrado de Mestre. E para conhecer Santa Teresinha, eu sugiro 2 livros. São muitos, mas eu tenho 2 livros aqui do meu coração, que é História de uma Vida, de Guy Guichet, que é um carmelita, um bispo carmelita, um dos maiores especialistas em Santa Teresinha, que também já faleceu. Esse é História de uma Vida, e tem A Paixão de Teresa de Lisieux, que conta os sofrimentos de Santa Teresinha. Como ela era gigante, como ela lidou com o sofrimento, o caminho da noite escura, da fé e da dor. Então eu sugiro a leitura desses livros para conhecermos mais a nossa pequena santinha, a Santa Teresinha. Deus nos abençoe e feliz festa de Santa Teresinha para todos vocês. Se vocês gostaram dessa aula,
compartilhe com seus amigos. Para crescer sempre mais, se inscreva no canal do YouTube, dê um like lá, porque quanto mais like você der, mais as pessoas vão ver essa publicação. E se vocês gostarem dessa publicação e querem que outras pessoas vejam, então faça essa divulgação por mim. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.